Nesse vídeo eu quero mostrar para você que o aumento e expansão de base monetária já é a desvalorização do dinheiro que a gente tem hoje, no caso real. Eu vou explicar detalhadamente o que são esses gráficos para você que vai me assistir agora, e é importante que você fique até o final, porque muitos dos economistas eles insistem em dizer para você que aumentar a oferta do dinheiro que a gente tem, né, o real, isso não causa inflação, né? E ainda insiste em dizer para você que o agregado monetário M2, que é esse gráfico aqui, eu vou detalhar ele, não se preocupe, ele não é a oferta da moeda em si. Mas eu vou mostrar para você que sim, é a oferta da moeda e mais, como a Selic, que é a taxa básica de juros, ela está em 15%, ela já é a oferta monetária mínima da moeda. Por quê? Porque quando você coloca seu dinheiro no tesouro Selic, né, um tesouro direto, um CDB com liquidez diária, você já está recebendo esses juros e imediatamente você já está utilizando esse dinheiro, você já utiliza. Então já está entrando mais dinheiro em circulação. Se você observar aqui, ó, até destaquei aqui o agregado monetário M2, que é este gráfico aqui em azul, você pode ver que ele tem um crescimento médio aqui de 20%. Ora é 28%, ora é 8%, 20%, 18%. Eu coloquei uma interrogação aqui. Quanto será o aumento de expansão monetária desse agregado monetário para esse ano, né? Já a gente destrincha esse gráfico, mas vamos entender o que ele significa, tá? Primeiro, agregado monetário M2. Muitas vezes você vai encontrar no Google como oferta monetária M2 do Brasil. Ele é um dos mais amplos agregados monetários que mede a quantidade de dinheiro de ativos financeiros. Presta atenção, alta liquidez em circulação na economia. O que significa? Aquilo que eu falei para vocês. Quando você coloca seu dinheiro num CDB com liquidez diária, no Tesouro Selic, ele vai te pagar aqueles 15%. Então você já vai utilizar aquele rendimento. Aí o economista pode falar para você: ah, mas o governo vai pagar essa dívida, né? Ele te paga 15%, mas ele tem que pagar. Como é que ele paga? Arrecadando impostos. Pergunto para você, o governo atual, ele está tendo um superávit, ou seja, ele está arrecadando mais do que suas despesas, ou ele está tendo déficit na dívida? Ele está tendo déficit. Então o que ele precisa fazer? Simplesmente pegar mais dinheiro emprestado e pagar esses juros. E o que significa isso? Que nunca vão pagar. Então simplesmente eles estão rolando a dívida, tá? Então eles pegam 15 mais juros para pagar os juros anteriores. E isso vai se tornar uma bola de neve. É tanto que isso faz aumentar ainda mais essa oferta monetária aqui M2. Eu vou mostrar para vocês o aumento, por exemplo, de bolsa de valores, de ativos, de outras coisas. Basicamente eles não estão aumentando de preço. É o dinheiro que está diminuindo de valor. Se você observar antes, lá no início do plano real, você tinha uma unidade real comprava 10 pães, depois a mesma unidade real comprava 5, depois essa mesma unidade real passa a comprar 2 pães, tem lugares que você só compra um pão. O que significa isso? As pessoas dizem, não, é porque os produtos estão aumentando de preço, mas na verdade é o seu dinheiro, o real, que está perdendo valor. Já vou mostrar para você essa divisão entre a bolsa de valores por esse agregado monetário M2. Você vai ver que ele fica numa linha horizontal, o que significa que a bolsa está no mesmo patamar há não sei quantos anos, sendo que para ela aumentar de valor, você desvaloriza a moeda, tá? Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, assim, aí eu achei muito engraçado, porque eu estava assistindo um economista e ele estava defendendo as posições, né, que aumentar dinheiro em circulação não gera inflação. Enfim, curioso ele falar uma coisa, que o ouro era estéril por não pagar rendimentos. Só que veja, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Se você colocar assim, ouro é estéril, a primeira coisa que você vai ver é que não, o ouro puro não é estéril em relação à infertilidade humana, enfim. Só que veja, eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Ele é estéril por não pagar rendimentos. Agora eu pergunto para você, sabe de onde vem esse rendimento aqui de 15%? Sabe? Vem daqui, ó. Ou seja, para o governo pagar, o banco, né, pagar as pessoas em 15%, paga 15% no mínimo, né? Sabe de onde vem? Você cria mais dinheiro.
Entendeu? Então, esses 15% nada mais é do que você está criando dinheiro para pagar as pessoas. E isso faz as pessoas ficarem o quê? Dormentes. Porque aí elas recebem rendimentos daquele dinheiro que não era para ser desvalorizado, ele está sendo desvalorizado. E o pior disso, muitas vezes você investe para 5, 10 anos, por exemplo, uma casa que custa um apartamento, vou colocar R$200 mil. Ao invés de você comprar essa casa, você pega e investe esses R$200 mil a 15% ao ano. 15% ao ano. Juro composto. Ótimo. Pá! Você está recebendo muito dinheiro. Só que lá na frente, o que é que você recebe? Você recebe menos de R$300 mil. E sabe quanto custa a casa? 450 mil, 500 mil. Ou seja, a desvalorização do dinheiro fez com que os bens ativos e propriedades passassem a valer muito mais, não porque eles aumentaram de preço, simplesmente por ter aumentado de preço, mas porque o real desvalorizou. E esses 15% aqui, ele não acompanha a desvalorização do dinheiro. Então, simplesmente você está guardando mais dinheiro para lá na frente você não conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Tá? Se a gente falar dessa oferta global, então saiba que isso não é só um problema do Brasil, tá? Do dinheiro brasileiro, mas do mundo inteiro. E outra coisa que eu quero falar para vocês também, mas não desvaloriza o dinheiro não, cara, coloca assim, ó, BRL, USD, e saiba que o dólar também tem seu aumento de base monetária, né? Vamos colocar máximo, tá? Olha só, isso aqui é desvalorização. Veja que essa desvalorização aqui ela é exponencial. É exatamente isso daqui, ó. Quanto mais você imprime, quanto mais você aumenta a oferta dessa moeda. Mas o governo vai arrecadar com imposto e vai te pagar. Não vai, tá? Esquece esse negócio. Isso é na teoria, tá? Ele simplesmente vai imprimir dinheiro ou vai rolar mais dívida mais para frente e não vai pagar isso aqui, não. E acontece isso daqui com a moeda, tá? Acontece isso daqui. Ou seja, a gente já vive um colapso de desvalorização do real. E se a gente comparar a liquidez agora de todas as moedas, dólar, euro, real, enfim, e a gente colocar num global, a gente consegue observar esse gráfico aqui em rosa, tá? E isso daqui em branco é o preço do Bitcoin. Muita gente fala, o Bitcoin é uma bolha, que não sei o que, enfim. Eu não tô aqui para convencer as pessoas sobre Bitcoin. Se você quiser comprar Bitcoin, você compra. Se quiser comprar outra moedinha, você compra. Se quiser comprar a bolsa de valores, você compra. Enfim, eu quando comecei a entender, né, sobre isso daqui, as pessoas não entendem, não sabem como funciona o dinheiro. Simplesmente elas preferem, né, guardar aqui no Tesouro Selic. Eu acho no mínimo você deveria colocar no Tesouro Selic, né, já que seu dinheiro se desvaloriza tão rápido, pelo menos receber parte desse dinheiro de volta. E tem mais, 15%. Mas ainda desses 15% você ainda paga uma média de 20% para o governo, tá? Então você recebe ali uns 12%. O Bitcoin, ele basicamente aumenta de preço quando você tem mais dinheiro em circulação. Então quando a oferta desse dinheiro, ela tá muito do dinheiro real, dólar, enfim, ela tá muito abundante, acontece que esse dinheiro ele vai migrar, né? Ele vai demandar por ativos mais escassos. E é importante a gente até olhar o ouro, tá? Shao BRL, acho que dá pra ver gráfico não. Shao USD. Pronto, deixa eu ver aqui. Não tem gráfico, deixa eu abrir o TradingView só pra a gente dar uma olhadinha. Deixa eu botar aqui 5 anos. Então você consegue ver aqui que o ouro, ele tá aqui subindo de preço. Por quê? Porque você tem aqui um aumento de oferta de dinheiro em circulação. E esse dinheiro que está aqui na economia, mas é o agregado monetário M2 que o governo vai pagar. Não vai, é aqui alta liquidez em circulação. Todo esse dinheiro, né, em circulação, caderneta de poupança, tesouro direto, CDBs, tudo isso tem uma liquidez absurda. Então ele já está na economia, né? E tudo isso vem para onde? Vem para o ouro, vem para imóveis, ações, Bitcoin. Muitas vezes o cara descobre o Bitcoin, tá? E ela é enganada por outras altcoins, tá? Eu não queria nem entrar nesse conceito, nessa ideia aqui, mas só para você entender essas outras altcoins,
porque elas funcionam como um golpe, tá? Elas atraem as pessoas que são mais gananciosas. Só que no final das contas, né, essas outras altcoins, elas são piores do que a moeda, né, que a gente tem, justamente porque ela não está atrelada à economia do país e também ela simplesmente ser criada a mais, né, pelo cara que criou a moeda, tá? Né, Bitcoin ele conserva suas propriedades ao longo do tempo, assim como o ouro. Você pode pensar, né, o ouro ele tem milhões de anos e ele ainda é o mesmo ouro de milhões de anos atrás, ou seja, ele conservou as suas propriedades. E o Bitcoin ele é essa ideia, né, de conservar as propriedades, né, e suas qualidades para ao longo do tempo, mas só que em meio digital. Muita gente aí fica falando que o Bitcoin ele é um projeto morto, é um projeto, sei lá, ultrapassado, e eu digo para você que não. O Bitcoin ele passa por, né, atualizações, né, então se torna melhor. Temos a Lightning Network, já criou-se uma segunda camada com taxas instantâneas, baratas, sem custo, por exemplo, a Spark, e você tem ali as propriedades, né, imutáveis do Bitcoin na sua camada base, que é o que tem que ser. Você tem que ser um dinheiro hard, um dinheiro duro de você não conseguir mudar ele. Um exemplo de uma moeda que passou por mudanças recentes é a moedinha chamada Ethereum. Basicamente, o dono do Ethereum, né, simplesmente mudou a forma de consenso, né, e antes era prova de trabalho, você precisaria demandar energia, gasto de energia, e na minha opinião é de onde vem o valor do Bitcoin, é você gastar energia para tentar competir na rede e por isso ser recompensado por alguns Bitcoins. Então esse é uma das coisas que dá valor ao Bitcoin, por ele ser escasso e difícil de conseguir, assim como o ouro. Então o Bitcoin tem essas propriedades. Já essa moeda Ethereum simplesmente ela mudou, né, o seu consenso, que antes era prova de trabalho, que demandava trabalho para você conseguir, agora simplesmente ela é prova de participação. Você dá mais dinheiro e você recebe mais dinheiro. É exatamente o que a gente tem no Tesouro Selic, né? Oferta, você recebe 15%, e quanto mais você coloca mais dinheiro, mais você recebe. Só que no final das contas você está recebendo a criação por criar mais dinheiro. Entendeu a jogada? Então a gente chega num conceito muito interessante, que é o seguinte, ó, o que acontece quando aumenta a oferta de um produto? Isso é muito claro, né? Muito óbvio, né? Quando aumenta a oferta de um produto sem que a demanda mude, seu preço tende a diminuir, exatamente porque você tem mais oferta de determinada coisa. É o caso do nosso real, tá? Nosso real aqui, ele tende o quê? A diminuir valor, tá? E temos o Bitcoin, né? O Bitcoin ele se aproveita, né, dessa expansão monetária, dessa criação de dinheiro. Você tem aqui 5 anos do Bitcoin, você tem aí simplesmente 1000% de valorização, e você coloca aqui um ano, valorização também do ano, 6 meses, enfim. Então o Bitcoin ele ganha valor, né, por ele ter atualizações de escalabilidade, né? Então você não escala a camada base, você escala outras camadas, né, torná-lo mais rápido, mais, enfim. E eu quero falar para vocês também que hiperbitcoinização ela nunca vai acontecer, pessoal, nunca. Por quê? Porque você tem pessoas que não acreditam no Bitcoin, preferem, né, ficar nesses 15% aqui, sendo diluídas ao longo do tempo, e também você tem outras pessoas convencendo as pessoas de que é melhor você comprar, né, você guardar seu dinheirinho na poupança, guardar seu dinheiro no CDB, no Tesouro Selic, enquanto ativos como Bitcoin, ouro, ações dos Estados Unidos, tá? Porque eu não vou falar ações brasileiras porque só cai, tá? Se você colocar aqui, ó, EWZ, que é a bolsa brasileira cotada em dólar, ela só cai aqui, ó, vamos colocar 5 anos, tá? Então ela tá aqui, ó, valorizou 11% em 5 anos. Imagina você colocar seu dinheiro num lugar desse. Máximo aqui, ó, 61%, tá? Ou seja, tivemos aqui uma bolha, né? Uma bolha, se você olhar bem aqui. É tanto que os Faria Limers, né? O pessoal recomenda você comprar bolsa. Eles falam que o Bitcoin é uma bolha, mas o mais parecido aqui com a bolha é a bolsa brasileira, tá? Ou seja, ela deu uma expansão absurda, a bolha estourou e agora só cai. Exatamente como as tulipas, né? A bolha, né? A bolha
.com, que aconteceu também. Então basicamente aqui você tem a Bolsa Brasileira como uma bolha e você tem aqui o Bitcoin como um ativo sólido, né, que ele ganha valor ao longo do tempo, é um ativo demandado mundialmente. É isso, tá? Eu não tô aqui para convencer as pessoas sobre Bitcoin, eu acho que eu já passei dessa fase também. No início também eu falava muito sobre não compra altcoins, compra Bitcoin, e acho que isso eu vou parar, eu parei com isso também. Eu acho que o cara coloca dinheiro onde quiser. E outra coisa também é muito interessante, porque uma coisa que eu fico assim, cara, triste, tá? Eu conheço algumas pessoas, conhecem o Bitcoin há um bom tempo, assim como eu. E quando tivemos esse bear market aqui, ao invés de o cara comprar Bitcoin, tá? Eles compraram moedinhas. E as moedinhas estão aqui embaixo, ó, lá no fundo do poço. E ainda muitas delas caindo. Enquanto o Bitcoin subiu, cara, ele subiu aqui de menos de 100 mil reais e agora está valendo mais de 600 mil reais. Deve ser muito triste você ver o Bitcoin há muito tempo, não comprar o Bitcoin e comprar essa moedinha e ver o Bitcoin indo-se embora, né, valorizando de preço, e simplesmente você ser enganado por promessas, né, porque essas outras moedas elas prometem muito, sendo que são golpe. Então sempre lembre de uma coisa, né? Eu não me lembro onde eu vi, mas foi o seguinte: o mercado, pessoas que te oferecem determinado tipo de coisas, elas não estão aqui para te dar dinheiro, elas estão aqui para retirar dinheiro de você, tá? Para te chacoalhar e pegar até o último centavo que você tem. Então, muito cuidado, principalmente quando você colocar dinheiro em corretora, muitas desconhecidas, corretores grandes, tá? Lembre da FTX, colocar dinheiro em cartões de criptomoedas, tá? Muito cuidado, eu acho que isso vai ser uma tendência a partir de agora. Stablecoins, muitas stablecoins que vão oferecer rendimentos altíssimos. A gente tinha ali o caso da Terra Luna. Essa queda grande aqui no Bitcoin, ela foi resultado ali da Terra Luna, tá? Então, cuidado, tá? Eu acho que agora entra em outra fase, porque muitos brasileiros perderam dinheiro com bets, cassinos, shitcoin, ações de bolsa de valores. E eu acho que a próxima fase que eles vão fazer os brasileiros perder dinheiro é de chacoalhar, né? Principalmente o brasileiro um pouco mais inteligente, comprou Bitcoin, colocou no stablecoin mais segura, né? Até quem colocou dinheiro no Tesouro Selic, tá? Ganhou dinheiro. Então quem perdeu dinheiro é quem investiu em bolsa de valores brasileira, criptomoedas sem ser Bitcoin, sei lá, fundos imobiliários que só cai, né? Esses outros tipos de coisa, tá? Ou quem colocou dinheiro em golpe e perdeu. Então muito cuidado, né? Se você não tem experiência, né, com carteiras offline de Bitcoin, cara, compra uma hard wallet mesmo, tá? Isso vai te livrar de muita dor de cabeça no futuro. Também não deixa dinheiro em corretora. Eu já coloquei dinheiro em corretora, já teve meu dinheiro preso por um tempo, tá? E já caí em golpe de criptomoeda, já caí em golpe de stablecoin, já caí em golpe de cartão de criptomoedas. Então, assim, eu já estou muito calejado. Muitas vezes eu falo isso aqui porque eu já passei por muita coisa aqui nesse mercado de criptomoeda, muita coisa até no mercado tradicional também. E eu falo isso aqui para, sei lá, você tome isso como um conselho, tá? Porque quando você perde dinheiro, sei lá, você perde uma quantia grande, para você recuperar esse dinheiro, cara, é muito difícil. Muito difícil, cara, muito difícil. Você tem que correr atrás do seu trabalho para você ganhar mais. E muita gente pensa que eu vou comprar moedinha porque eu vou ficar rico, né? O Bitcoin já cresceu muito. O Bitcoin, você não tem que encarar o Bitcoin como um ativo para te deixar rico, cara. Se você começar assim, você já tá começando errado. Você tem que encarar o Bitcoin como uma poupança de longo prazo. Você tem que trabalhar para ganhar mais dinheiro. É ele que é o teu trabalho, o teu esforço, o teu emprego, o teu empreendimento que vai te dar mais dinheiro, que vai te deixar rico. Então, o Bitcoin coloca uma parcela ali que você não vou mexer isso aqui por 5, 10 anos. Eu não mexerei nesse valor em 10 anos. Quando você coloca dinheiro num setup offline ou vou colocar uma hard wallet, é mais difícil de você resgatar. Diminui a chance de você cair em golpe. E outra coisa, não mistura teu Bitcoin com carteiras de infinitas moedas, cara, porque essas outras moedas elas têm uma chance de ataque muito grande. Então, quando você mistura um endereço
privada de Bitcoin e de repente você assinou um contrato até offline, tá, de uma moeda que mandou lá um ataque de phishing, de pop-up para teu endereço, de repente você faz uma assinatura ali e o atacante ele tenta verificar se essa chave privada também está associada a Bitcoin, corre o risco de você perder até teu saldo de longo prazo de Bitcoin. Então, quando você fazer uma poupança de longo prazo com Bitcoin, separa, tá? Separa ela do teu saldo. Muita gente me pergunta também como deixar stablecoins, né, offline, tá? Cara, assim, stablecoins, não importa se você deixa offline ou online. Por quê? Porque a stablecoin, a Tether, a Circle, vou colocar essas maiores, eles podem congelar saldo, queimar, congelar e bloquear. Então, mesmo que isso esteja offline, o saldo da stablecoin esteja offline, quando você for assinar a transação, né, numa carteira, né, online, o saldo será bloqueado automaticamente, tá? Então não importa muito se você utiliza a stablecoin de forma online ou offline, uma carteira quente ou fria, tá? Então o mais seguro é Bitcoin, não tem outra, cara, não tem a fórmula mágica que vai te deixar rico. A fórmula mágica é você trabalhar e ganhar dinheiro. Trabalhar, gastar o teu tempo de vida e trocar por bens escassos. Compra uma casa, compra um apartamento, compra um carro, compra uma moto, vai viver sua vida, vai viver experiências, viaje. Se quiser guardar em Bitcoin, né, poupar em Bitcoin, que é o que eu faço. Depois, quando eu comecei a entender tudo isso aqui, tá, esse negócio aqui, eu disse, não, agora é Bitcoin, acabou a história, e eu fui recompensado por isso. E muitas vezes você pode pensar, o cara que foi lá atrás é porque ele foi sortudo e tudo mais, mas você pode ser o sortudo de 10 anos, porque quem comprou Bitcoin no início, com 10 anos depois foi recompensado. Quem comprou Bitcoin há 5 anos atrás foi recompensado. Quem comprar Bitcoin hoje, há 5 ou 10 anos, vai ser recompensado. E por quê? Porque o aumento de oferta monetária, ela não vai parar, ela vai continuar, tá? E bens escassos que demandam de forma mundial, elas vão continuar se valorizando. O cara que fala lá, ouro é estéril porque não paga rendimentos, não paga dividendo. Mas o ouro tá lá se valorizando, ó, aqui, ó. Por quê? Porque ele é estéreo, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.